Então Deus escolheu o seu servo Davi. Ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Eu acho tão incrível o poder que a palavra tem de se renovar. Você já pegou um texto bíblico e leu ele várias e várias vezes, e aí num determinado dia ele faz um sentido totalmente diferente, uma revelação nova para um período específico que você está vivendo? E assim, eu lendo esse salmo, como outras vezes já li, mas essa parte ressaltou aos meus olhos, me chamou a atenção. E não foi uma revelação profundamente profunda, mas algo simples e prático para o meu dia a dia, para o seu dia a dia. E é isso mesmo, gente. A palavra, ela é poderosa para trazer luz para os nossos dias, ser um guia e nos conduzir para o caminho certo. E tem mais uma coisa interessante quando a gente lê a Bíblia, porque tem coisas que você vai ler e você vai entender. Não, isso aqui sim, eu entendi que ele escreveu para esse determinado tempo, foi com essa intenção. Sim, entendi. Mas, gente, a revelação, quando o Espírito Santo traz algo para o seu coração, é tão incrível, porque pode ser uma coisa muito simples e aquilo ali você não esquece. O entendimento você pode até esquecer. Poxa, eu estudei isso aqui, mas esqueci, preciso estudar de novo. Mas a revelação você não esquece, porque você sabe que foi algo que veio do Espírito. Então, gente, eu tô num propósito de ler o livro de Salmos até o fim do ano. Eu comecei, na verdade, estavam faltando 150 dias para acabar o ano. E como são 150 salmos, eu me comprometi a ler um por dia. Teve dias aí que eu atrasei, mas já retomei a leitura. Então, lendo este Salmo 78, o verso 70, 71 e 72, que me chamaram a atenção, eu quero falar um pouco com você sobre isso. O verso 70, então Deus escolheu seu servo Davi, ele o tirou do curral de ovelhas quando ainda pastoreava o rebanho. Foi lindo ouvir o que o Espírito Santo, a voz do Senhor a respeito disso para os meus dias. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me pego, eu paro para pensar um pouco na minha vida e eu me vejo muito distraída, envolvida em muitas coisas que não são importantes, e eu sempre tenho que parar um determinado momento e refletir, pisar no freio. Opa, vamos voltar aqui para o que realmente importa, para suas prioridades. E este salmo me chamou para isso, para eu olhar atentamente para a minha vida, para como eu estava conduzindo a minha vida, a minha casa, e o Senhor me chamou a atenção. Olha só, Davi, antes de se tornar rei, alcançar uma posição elevada, se assentar ao trono, ele estava cuidando antes das suas poucas ovelhas. E muitas vezes nós também queremos lugares grandes, elevados diante dos outros, mas nós não queremos cuidar do pouco que o Senhor nos confiou. Às vezes a gente quer ter um casamento, a gente quer ter filhos, sendo que a gente não consegue organizar a nossa gaveta. A gaveta tá toda bagunçada. Você vai puxar o armário, as panelas caem. Ai, gente, isso me desbloqueou uma memória aqui. Teve uma tia, na verdade, que morou com a gente um tempo, e ela me construiu muito nessa parte da organização. Ela é uma pessoa extremamente organizada, muito limpinha, sabe? Que é tudo limpinho, organizadinho. E quando ela morou com a gente, a minha mãe não ficava em casa, ela precisava trabalhar fora. Então essa tia minha me ajudou muito. Ela me fazia secar a louça direitinho, guardar a louça, limpar direitinho as coisas. E aí, gente, eu naquela fase, né, entrando na adolescência, eu lembro que uma vez ela me mandou guardar as panelas e eu não guardei nada direito. Quando ela foi abrir, gente, caiu tudo. Caiu. E olha, você vai guardar isso aí direito, viu? E aí vai lá eu fazer o serviço tudo de novo. Então ali eu fui aprendendo que é melhor fazer bem feito pra não ter que fazer duas vezes. Outra coisa também, nossa, eu tenho até vergonha de contar isso, mas eu vou contar, gente. Eu era criança, né? Entrando ali na adolescência. Eu tava secando a louça, eu peguei o pano de prato, eu vi uma sujeirinha, o que que eu fiz? Molhei o pano na saliva aqui e tô limpando. Aí a minha tia imediatamente: O que você tá fazendo? E aí ela foi me ensinando, gente, a ser uma pessoa mais organizada. E eu agradeço a ela porque hoje eu sou bem organizada. Gosto de tudo no lugar, tudo certinho, limpinho também. Então, como é importante a gente ter pessoas. Ela foi a minha mentora, né? Hoje essa é a palavra chique que as pessoas estão usando. Mas ela foi a minha mentora que me ajudou a cuidar da minha casa, a me organizar. E eu agradeço a ela. Então isso é muito importante para os nossos dias. A gente quer coisas grandes, elevadas, e a gente não consegue cuidar do pouco.
Então o Senhor estava me chamando a atenção: Maísa, você está cuidando do pouco? Você está sendo fiel ao pouco que eu coloquei nas suas mãos? O verso 71, ele o pôs como rei de Israel, como pastor do povo de Deus. E olha, presta atenção nisso, Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Nós falhamos muitas vezes, eu falho muitas vezes porque eu quero fazer as coisas do meu jeito e de qualquer jeito. E essas são duas palavras que eu até grifei aqui, que tem faltado nos nossos dias: dedicação e sabedoria. A Bíblia vai dizer que existe a sabedoria dos homens, a sabedoria do mundo, mas tem a sabedoria dos céus. Tiago vai falar sobre isso. E como é importante nos nossos dias nós cuidarmos daquilo que o Senhor nos colocou, nos confiou, com dedicação e sabedoria. E eu já me peguei várias vezes fazendo o pouco que o Senhor me deu com desleixo. E eu fico muito triste quando eu penso nisso, porque eu peço perdão ao Senhor e me arrependo, sabe? A gente precisa disso, se arrepender, pedir perdão e tomar o caminho certo, a atitude correta. Quando a palavra lá em Provérbios 14 vai nos dizer que a mulher sábia edifica o lar, e a gente pensar o que é ser uma mulher sábia, a primeira coisa que a gente precisa entender é que para ser sábio, primeiro a gente precisa temer o Senhor. E não é ter medo, mas é temer, é querer fazer as coisas por amor a Ele, não é fazer as coisas por medo de ir para o inferno, mas temer. Eu quero honrar o Senhor. Eu sou temente a Deus. Eu honro o Senhor através da minha vida, das minhas atitudes, da minha conduta. Então o Senhor me chama hoje e te chama. Olhe para a sua vida. Como você tem conduzido a sua vida? Como você tem conduzido as poucas ovelhas que o Senhor te confiou hoje? Lá em Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça ao Senhor que dá com boa vontade. É só a gente pedir. E quando a gente para olhar a vida de Davi, inclusive estou até lendo toda a história dele novamente, é incrível como ele acertou muito, errou muito, mas sempre esteve aos pés do Senhor, sempre correu para o Senhor, sempre esteve disposto a agradar a Deus, e como ele foi fiel nas pequenas coisas. E é lindo de ver que Davi cuidou com dedicação das poucas ovelhas, cuidou com dedicação do povo de Israel. É lindo ver como ele não procurou vingança ali contra Saul, que o perseguiu demais, mas ele foi conduzido em temor e obediência, em honra, para toda essa situação que ele viveu aí da perseguição. E a Bíblia diz que Deus escolheu ele. Então, você precisa crer que você é uma pessoa escolhida por Deus, assim como ele escolheu Davi. Ele também te escolheu para um propósito, para uma missão. Hoje eu olho para minha vida e eu vejo: o Senhor me escolheu para ser mãe da minha filhinha, esposa do meu marido, e eu nem ouso dizer que são poucas ovelhas não, porque é uma missão, uma baita de uma missão, né, que o Senhor me confiou. Ser uma mulher sábia que edifica o meu lar, gente, isso é uma missão, mas eu confio naquele que me chamou. Ele está comigo e Ele é o Deus que tem toda a sabedoria, e é Ele quem me guia. Todos os dias eu peço a Ele sabedoria: Senhor, eu preciso de Ti, Jesus. Tem dias que eu falho tanto, então eu falo: Senhor, eu não tô conseguindo, mas Ele me traz de volta para esse lugar de: filha, vamos, você consegue, eu tô aqui, tá? Não desiste, continua, persevera. E assim seguimos. Bom, então essa era a palavra que eu queria compartilhar hoje com vocês. Eu tô gravando esse vídeo, gente, eu tô no carro porque a minha filha neste momento está na terapia. Eu deixei ela lá na clínica, tô aqui do lado da clínica, e eu falei: eu vou tentar otimizar o tempo. Enquanto ela tá lá com as profissionais, eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês, compartilhando essa palavra. E, gente, como eu falei, não é uma palavra profunda, mas é uma palavra que vai te chamar para olhar para sua vida e refletir, pensar na sua conduta, como você tem conduzido os seus dias. E eu tenho certeza que essa palavra já tem um destino certo, um coração certo que o Senhor deseja falar, porque o que Deus mais deseja fazer é uma obra em nós, uma transformação em nós. Eu sei que muitas vezes a gente tem aquela ânsia de tocar o outro, de fazer pelo outro, mas o Senhor deseja fazer em nós primeiro. Ele não quer que você seja uma figueira sem frutos, que pregue, que fale de Deus, mas que tenha uma vida hipócrita. O Senhor não deseja isso. Por isso que muitos hoje caem, não conseguem permanecer na fé, porque existe muita hipocrisia de pessoas que estão pregando, falando, mas não estão vivendo. Então seja uma pessoa que viva de verdade.
verdade, a palavra, que tem um caráter transformado pelo Senhor. Aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que não pagava as contas, que dava calote, não dá mais, porque foi transformada. Cristo entrou e mudou a situação, mudou o meu caráter. É isso que o Senhor deseja fazer em mim e em você, que nós não sejamos figueiras sem frutos. Muitas vezes a gente tem aquela coisa, né? Eu vou dar frutos, vou ganhar almas para Jesus. Isso é dar frutos? Não. Dar frutos é vida transformada, é transformação de mente. E é isso que eu desejo para minha vida, para sua vida, em nome de Jesus. Que todos os dias possamos caminhar com o Senhor, aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Ele vai nos conduzir, gente, eu tenho certeza disso. O Senhor nos ama e Ele vai nos conduzir para esse caminho de transformação, de amadurecimento, de frutos. Uma árvore que frutifica. Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo para vocês, que Deus abençoe a sua vida, que este vídeo possa te abençoar, te edificar, e compartilhe e manda para alguém que precisa muito dessa palavra, tá bom? Um beijo, tchau!